comer maçã dá mais fome para algumas pessoas? A resposta está na microbiota intestinal. Essa foi uma afirmação de uma seguidora minha num vídeo que eu fiz aqui nas redes sociais sobre os grãos e por que algumas pessoas não toleram a ingestão de maiores ou até mínimas quantidades dessas leguminosas na dieta. Por falar nesse vídeo, eu sugiro que você o assista se comer feijoada é uma tortura para você ou se você é vegano ou conhece alguém que seja. Eu vou deixar um link aqui nos destaques ou nos comentários para que você não perca esse conteúdo que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Aliás, meu nome é Denise de Carvalho, eu sou médica, cirurgiã, professora, formada há mais de 25 anos e trabalho desde o início de tudo com o sistema digestivo, concentrando grande parte do meu estudo na microbiota intestinal. Já segue aqui para mais conteúdos reveladores como esse que eu vou te dar hoje aqui. Então vamos lá. Por que comer maçã, inclusive com a casca, pode dar mais fome em algumas pessoas? Bem, alguns dirão que isso acontece por causa do teor de carboidratos da maçã, que esse carboidrato causaria então um pico de insulina, provocando aumento da fome logo em seguida por uma hipoglicemia reativa. Embora quantidades grandes de maçã possam mesmo ter bastante carboidratos, a verdade é que apenas uma maçã contém em média 14 gramas de carboidratos, sendo que desses 2,5 gramas são fibras. As fibras, especialmente se você comer a maçã com a casca, é rica em um carboidrato de cadeia longa chamado pectina. E esse carboidrato causa um retardo na absorção desse volume de carboidrato. Então, dificilmente, a comer uma maçã leva a um pico de insulina suficiente para causar uma hipoglicemia rebote, especialmente se você não tem resistência insulínica. Então, se não é isso, o que poderia causar o aumento da fome após comer as maçãs? A resposta disso está na microbiota intestinal e na microbiota da própria maçã. Como assim? Bem, um estudo publicado em 2019 no periódico Frontiers of Microbiology pode trazer, pelo menos em parte, a resposta para essa pergunta. Os pesquisadores estudaram a microbiota presente nas maçãs e chegaram a uma conclusão curiosa. Uma maçã apenas pode abrigar até 100 milhões de micro-organismos diversos, especialmente se estamos falando de maçãs orgânicas e frescas. Esses micro-organismos podem ajudar a quebrar o açúcar da maçã e até a reduzir o conteúdo de carboidratos da fruta, entregando para a gente outros compostos que são muito saudáveis para nós e para os nossos intestinos. Esses benefícios já são muito bem conhecidos, principalmente quando falamos do vinagre de maçã, por exemplo, um derivado fermentado do suco da fruta, conhecido por suas propriedades equilibradoras da glicemia. Aqui eu vou fazer um parênteses. Eu tenho um vídeo aqui nas redes sociais em que eu falo sobre sensibilidades a alguns desses compostos do vinagre de maçã, que podem trazer efeitos não muito interessantes para algumas pessoas. Eu vou deixar também esse vídeo aqui no destaque do Instagram ou nos comentários para vocês entenderem um pouquinho mais. Voltando à nossa pergunta inicial, e a fome após comer uma maçã? O que essa história de microbiota da maçã pode ter a ver com isso? Antes de responder, eu vou citar outro estudo aqui para a gente unir todas as pontas. Calma, a explicação vale a pena, especialmente se você for profissional de saúde. Esse estudo de 2022 mostra que a maçã, por ser uma grande fonte de microbiota, como vimos no estudo anterior, microbiota essa que nós chamamos de fitobioma, é uma fruta que estraga muito rápido. Para que ela dure mais e possa ser comercializada com um valor mais perto da realidade, é comum que a indústria aplique antifúngicos na maçã. O contato do antifúngico com a maçã tem ocasionado o surgimento de fungos muito resistentes a esses produtos, até inclusive a temida Candida auris, uma levedura altamente resistente a antifúngicos, responsável inclusive por alguns surtos assustadores em hospitais
inclusive aqui no Brasil, como aconteceu em Salvador e Recife. Os fungos resistentes, então, que ficam na superfície da fruta, especialmente quando associados a outros fungos existentes na microbiota intestinal de algumas pessoas, quando nós consumimos a maçã, vão utilizar em seu metabolismo um açúcar da maçã chamado arabinose. Esse açúcar, quando metabolizado por esses fungos, dá origem a um ácido chamado ácido tartárico. O ácido tartárico, por sua vez, pode ser absorvido por nós em nossos intestinos e ter um efeito hipoglicemiante ao interferir no ciclo de Krebs celular. Pronto! Hipoglicemia sinaliza fome e nós podemos ter uma fome desencadeada após o consumo da maçã pelo ácido tartárico que causa hipoglicemia. Se você é uma pessoa que sente mais fome após comer uma única maçã, isso pode ser sinal de que você tenha mais fungos do que deveria dentro do seu sistema digestivo, produzindo ácido tartárico a partir da arabinose da maçã. Bem, como aproveitamos dos benefícios então da maçã sem sofrer essas consequências? Em primeiro lugar, é importante observar se você já não tem fungos demais nos intestinos. Alguns sintomas podem dar a dica, digamos assim, que esse pode ser um problema para você. Primeiro, se você é mulher e sofre de candidíase vaginal de repetição, ou se você tem fungos nas unhas ou na pele com frequência, provavelmente você deverá evitar maçãs que não sejam frescas ou orgânicas. Aliás, importante procurar um nutricionista e até um médico, em alguns casos, para cuidar de você e reduzir esta disbiose por fungos. Em segundo lugar, como acabei de mencionar, é importante priorizar sempre o consumo de maçãs orgânicas e frescas. Essas não terão os antifúngicos aplicados em seu exterior. Outra boa opção ainda é cozinhar a maçã já sem a casca, se não for orgânica, e sem adicionar açúcar, mas com o próprio açúcar existente da fruta, que vai ter a sua estrutura diminuída pelo calor, especialmente se ela for cozida com especiarias como canela e cravo, que tem atividade antifúngica. Isso em conjunto diminui a possibilidade da arabinose ser usada pelos fungos. A maçã é uma fruta muito saudável e não deve ser afastada na sua dieta, principalmente se você seguir essas dicas. Afinal, como diz o ditado, uma maçã ao dia mantém o médico longe. Ou ainda em inglês, an apple a day keeps the doctor away. Gostou desse conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais para saber mais segredos da nossa relação com a microbiota. E se você for profissional de saúde, conheça a minha formação avançada em desbiose intestinal e saiba muito mais sobre esse universo microbiano que nos habita e como ele está envolvido nas mais diversas condições em saúde. Te vejo por lá.